Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 30 de junho, último dia do mês de junho, agradecer a Deus, é claro, por mais uma jornada, por mais um período, por mais um mês, e agradecer pelos seis primeiros meses do ano, Nós finalizamos aqui esse dia de hoje, esses 6 primeiros meses do ano de 2026, e agora retomaremos a partir de julho mais 6 meses com a graça de Deus para finalizar o ano. Deus abençoe o seu dia. Palavra de Deus, Evangelho dessa terça-feira, se encontra também no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade do mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem é este homem a quem o mar, o vento, obedece? O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena muito conhecida. Jesus entra na barca com os seus discípulos e, de repente, uma grande tempestade começa. Uma grande tempestade se levanta. As ondas cobrem a embarcação e ali está Jesus dormindo. Jesus está dormindo naquele momento, com muita tranquilidade. E os discípulos, tomados pelo medo, vão até Jesus, o acordam e diz para ele: Mestre, Senhor, salva-nos, pois nós estamos perecendo. Então, essa passagem retrata muito bem a nossa vida, a nossa própria vida. Todos nós enfrentamos tempestades. Existem tempestades na família, na saúde, na finança, na vida espiritual e em outros também. Existem momentos em que tudo parece fugir do nosso controle. Tempestades se levantam de todo enquanto é lado. E nesses momentos, muitas vezes temos a impressão de que Deus está em silêncio, como se estivesse dormindo. Cadê Deus? Será que Deus não está vendo essa tempestade, não está vendo esses problemas que estão acontecendo comigo? Mas Jesus ele não dorme porque ele não abandona o seu discípulo, ele não abandona os seus discípulos. Ele dorme porque sabe que o Pai está no controle, por assim dizer. Jesus não dorme, mas ele sabe, se Deus está no controle de todas as coisas, Deus se faz presente em todos os momentos. Então a serenidade de Jesus faz-nos também confiar em Deus. Essa serenidade, os problemas estão aí, estão acontecendo, quase virando barco, mas e a nossa confiança? Então a serenidade de Jesus representa também essa confiança em Deus Pai. Ele nos faz crer dessa forma. Os discípulos, ao contrário, olham apenas para os ventos, para as ondas. O medo faz com que eles esqueçam quem está ali naquele barco com eles. Não estou muito preocupado com as ondas, não estou muito preocupado com essa ventania. Mas qual a confiança que nós temos em Deus? Qual a confiança que eu tenho em Deus? Por isso Jesus nos pergunta: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Percebamos que Jesus ele não repreende primeiro a tempestade. Antes ele corrige a falta de fé dos discípulos. E isso nos ensina que muitas vezes o maior problema não é a tempestade que está à nossa volta, exterior, mas a tempestade interior que nós carregamos, como a insegurança, o desespero, a falta de confiança em Deus. Esse é o grande problema. Por que vocês estão assim, homens fracos na fé? Então a fé, ela não elimina as dificuldades, Ser discípulo de Cristo não significa viver sem problemas. Quantas vezes eu já disse aqui?
nós vamos ter problemas. E olha que quase todo dia, se não todo dia da nossa vida. Então os apóstolos de Jesus estavam ali com ele e mesmo assim enfrentaram a dificuldade. Jesus estava na barca e os problemas vieram, né? Então mostra-nos mais uma vez que não quer dizer que nós não vamos ter problema na nossa vida. A diferença é que quem caminha com Cristo nunca enfrenta dificuldades sozinho, tá? Nunca enfrenta dificuldades sozinho, porque Cristo estará sempre com ele. E depois de despertar, Jesus ordena ao vento, ao mar, que tudo se acalme, ou seja, a natureza inteira, né, obedece ao Criador. E esse gesto revela que quem é Jesus? Ele não é apenas um profeta, ou um mestre, ele possui o poder de Deus e por isso os discípulos, né, ficam admirados e chegam a perguntar: quem é esse homem? Quem é esse homem? Então essa pergunta continua ecoando em cada um de nós, né? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? A barca, né, tem aquele sentido próprio, significado próprio da igreja, né, que ao longo da história a igreja enfrenta perseguições, enfrenta as dificuldades, mas também hoje, como hoje, né, atravessa por algumas tempestades. No entanto, Cristo continua nela, como a nossa vida, né, como a nossa vida também. Mas a certeza que Cristo está conosco. E estando com Cristo, claro, nós não estamos sozinhos. Problemas nós vamos ter, mas nós poderemos enfrentá-los na presença de Deus. Bom, é isso que eu hoje gostaria de trazer para você e peço a Deus que te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.